processo de projeto, qualquer projeto que a gente vai fazer, ele vai ter que seguir um cronograma e um processo de tomadas de decisões, porque cada decisão vai abrir para outras coisas que vão ter que ser decididas. Então, se a gente não sabe vamos dizer assim, esse processo, né, esse cronograma do processo, quais etapas, onde decidir cada coisa, quem vai decidir cada coisa, esse processo vai acontecer de forma ruim, errada e vai causar um monte de problema. Então, quando a gente fala de um processo, de um projeto da área de saúde, mais ainda precisa ter um controle muito grande dentro desse processo de projeto. O que eu chamo de processo de projeto? Ele começa na reunião com o cliente. Por quê? Porque é lá que você vai identificar as necessidades desse projeto e definir junto com o cliente o programa final, né? Porque ele já deve ter algum programa, ele já deve saber o que ele quer, mas muitas vezes o cliente não sabe nem passar o que ele quer, o que ele precisa, e às vezes ele não sabe mesmo o que ele precisa. Então, esse momento com o cliente vai ser um momento de detectar tudo isso e chegar juntos à conclusão do que será esse processo do início ao fim, né? Alinhar expectativas principalmente. E você, a partir daí, como profissional, você está no papel de controlar esse processo, tá? Então, isso não quer dizer que você tem que tomar todas as decisões. Quer dizer, sim, que você vai ter que sinalizar para o cliente quem vai tomar cada decisão em cada momento, tá? E para isso, você precisa conhecer, né? Então, o cliente ele tem que se sentir seguro, ele te contratou como um profissional, porque ele precisa de um serviço profissional. Então, você não pode entrar num processo desse amadoramente. Você tem que começar do início na reunião com o cliente, junto com ele, nessa reunião você já tem método, né, uma metodologia para diagnosticar o que realmente esse cliente precisa, se está coerente com o que ele fala, porque muitas vezes não está, a gente que tem que detectar isso, né? Daí organizar todo esse processo como será, né? Primeira etapa, como vai ser isso, se ele já tem um espaço, se é uma reforma, se é um projeto que vai ser novo do zero, né? Se já existem instalações, por exemplo, nessa clínica, se elas vão poder ser aproveitadas, se não existe, elas vão ter que ser contratados, né? Os projetos complementares aí de instalações principalmente, como é esse equipamento que o cliente precisa, né, que depende da especialidade dele, ele vai precisar de um tipo ou de outro de equipamentos para poder exercer a profissão dele ali dentro daquele espaço, qual a expectativa de cliente, de atendimento que ele tem, enfim, tem muitas coisas que precisam ser alinhadas nesse primeiro momento para que o processo todo aconteça. Qual o prazo disso tudo tem que ser alinhado com o cliente, né? E você dizer, olha, eu vou precisar das decisões assim, 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 em tais momentos. Então, quem é o maestro disso tudo é o profissional de projeto, porque é ele que entende o que está acontecendo. O cliente, quando contrata um profissional de projeto, ele espera que o profissional consiga criar esse processo, criar essa rotina de projeto e determinar, isso aqui depende de mim, isso depende de você. Se você, cliente, não decidir isso, o projeto para. Se o projeto para, isso vai causar, né, um prejuízo em todo o cronograma, um prejuízo provavelmente financeiro também. Então, isso precisa ser claro. E não adianta aquela história, mas o cliente quis desse jeito. Gente, o cliente pode até querer coisas que ele pode querer, gosto, estética, é uma coisa, mas a parte profissional, quem está se responsabilizando tecnicamente pelo projeto é você, é o profissional. Então, na hora que o cliente quiser uma coisa, que você abrir mão de um processo, do que está certo fazer para poder fazer o gosto e não dizer não ao cliente, isso pode te prejudicar totalmente, não só financeiramente, pode estartar inclusive uma causa judicial que o cliente acionar contra você, né, que você não está fazendo o que deveria ser, uma responsabilidade técnica de acontecer alguma coisa nesse espaço, e a responsabilidade técnica é do profissional que assinou por esse projeto, tá? Então, isso é uma coisa muito séria. Entender o papel de cada um e entender as demandas desse projeto é uma responsabilidade do profissional que está sendo contratado.
tá? Então você tem que assumir seu papel como profissional e determinar junto com o cliente todo esse cronograma e quem decide o quê, tá? Na área de saúde ainda tem alguns agravantes, que são as aprovações dentro dos órgãos de saúde, né, de normatização aí. Todos os projetos têm suas normas e têm seus órgãos de aprovação, mas o de saúde tem um pouco a mais ainda pelas próprias seguranças, né, do espaço e dos procedimentos que vão acontecer ali dentro, tá? Então, isso aqui é importante, é que você tenha clareza de que você é o responsável por esse processo andar e por esse processo acontecer da forma combinada dentro da proposta com o cliente, né? Então, outro item muito, muito, muito importante é como você executa essa proposta junto com o cliente, porque para fazer uma proposta, você primeiro tem que identificar todo esse processo, saber exatamente o que você tem que fazer nesse tempo. Senão, você vai estar fadado a entrar num projeto que vai criar prejuízo para o cliente, prejuízo para você. Você vai ficar frustrado, vai ser um sofrimento esse projeto até o fim, você vai ficar chateado achando que o cliente é isso, que o cliente é aquilo. E, na verdade, muitas vezes o erro está no profissional que não soube conduzir todo esse processo. Então, esse é o segredo, você conhecer o processo, saber conduzir ele, para que cada um faça e exerça seu papel na hora certa dentro desse processo, tá bom? Olha só, queria que você se inscrevesse no canal se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo, deixa seu comentário, me diz o que mais eu posso falar sobre projeto de clínica e consultório odontológico, olha nosso playlist aí, tá? E se quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem um curso que fala sobre o projeto com todos esses detalhes, com todos esses processos, tá no descritivo aqui desse vídeo. Então tá. Então te vejo por aqui, tá? E boa sorte aí. Agora, não tem boa sorte se você não entende o que você está fazendo, se você não compreende cada passo que você tem que dar nesse processo, tá bom? Então vamos lá, te vejo por aqui.